Eu sempre escutei autismo, sempre só autismo. E aí, depois de um tempo, tinha transtorno do espectro autista. Uhum. É a mesma coisa ou tem alguma diferença ali? Não, é a mesma coisa. O certo é a sigla, né, que é o transtorno do espectro autista. E daí dá pra gente diferenciar aí, de chamar, é uma criança autista, a pessoa autista, mas o correto é a gente fazer essa tradução aí do TEA, que de fato é um transtorno que a criança tem do espectro do autismo. A palavra transtorno, aí você me corrige, me parece uma coisa muito de. Não era assim e ficou. Não, nesse caso, o transtorno não é que a criança ela adquire o TEA, o autismo. Ela já nasce com aquela característica e ao longo do tempo, dependendo do grau, dependendo do nível, da idade, de vários outros fatores, a criança desenvolve. Às vezes a criança quando nasce não aparenta, até 2, 3 anos não aparenta, e aí começa a ter algumas regressões, principalmente nessa fase, na parte social, de comportamentos repetitivos, contato visual, e aí ela começa a ter onde as pessoas começam a perceber que ela está desenvolvendo, mas não é que ela não tinha e adquiriu, ela já nasceu com autismo. Porque quando. Aí você me corrige de novo, mas o toque também é transtorno, não é? Sim, o toque é E o transtorno. toque a pessoa É, desenvolve depois. não desenvolve. Ela já tem ali com ela, mas ela, dependendo do gatilho, vamos dizer assim, ela tem essa desenvoltura do transtorno. Tá, então no caso do autismo, ou do transtorno do espectro autista, já é uma questão que a criança já nasceu com aquilo. Sim, é uma condição. Tanto que fala que o autismo, de fato, não tem cura, porque, de fato, não é uma doença. Pegando pelo lado genético, vamos supor que a criança já nasceu com uma alteração genética que leva a esse transtorno. Pode acontecer de ter um diagnóstico já só na vida adulta? Sim, Depois de um bom tempo. é o que está acontecendo bastante, inclusive, agora. Por conta de todo o recurso que a gente está tendo agora, inclusive da ciência, com a base de avaliação, com as informações mais fidedignas que a gente está tendo, então está tendo muito diagnóstico na vida adulta por conta disso, que antes era considerado, eu sou um pouco estranho, eu sou excluído, eu sou aquilo, e daí agora a gente está conseguindo fazer bastante diagnóstico na vida adulta. Que isso também é uma coisa curiosa. Na minha época de escola, a gente nunca tinha escutado falar de autismo. Parece que eu tô falando de 30 anos atrás. Não, Sim. sou novo. Mas tinha lá um ou outro que pra gente era o doido. Então na minha sala de escola tinha um doido lá. E era o nosso doido. Porque tinha uma outra sala que também tinha um que era o doido da outra sala, né? E meio que a gente tinha um apreço pelo nosso doido. E era doido. Vendo hoje, com todo esse conhecimento, acredito que provavelmente ele tem, né? Esse transtorno. Sim. Por que demorou, talvez, esse conhecimento? É uma coisa realmente nova ou antes não era tão divulgado assim? Não é uma questão muito de ser novo ou ser divulgado agora. Como eu falei, a gente está com uma base científica melhor do que antigamente para a gente conseguir fazer uma avaliação mais apurada para entender o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto. E daí entra muito essa questão também dessa parte do preconceito, justamente o que você falou, era o doido. Sim. Então, às vezes, por questão de falta de atenção da família, falta de questão da escola, falta de atenção de uma rede ali que olhe para aquela criança com carinho, com acolhimento, com cuidado, que acaba atrasando também. E também a questão da falta de conhecimento. Hoje a gente encara muitas famílias que não têm acesso a essa informação de forma ampla e acha que a criança não tem nada, ou que a criança só está com atraso por causa da pandemia, só está com atraso porque, é o tempo da criança, é o que a gente mais tem escutado. É o tempo da criança, e isso causa mais atraso nas crianças. E daí, conforme ela vai tendo mais atrasos, conforme ela vai tendo menos intervenção, é onde vai ficando mais característico. E as pessoas começam a falar, não, agora tem alguma coisa errada, que o atraso chegou no nível máximo, então agora a gente vai olhar. Por isso que a gente está fazendo tantos trabalhos agora de intervenção precoce para que isso não aconteça. Porque quando chega num nível que a criança já está ali numa característica muito alta, de um nível elevado,
a intervenção fica mais complicada também, mais difícil e mais demorada para a criança. Eu lembro que antigamente também o termo, né, autista, ele também era associado a uma pessoa antissocial. Então, assim, a pessoa que não se mostrava, puta, o cara é mó autista, o cara é um autista, porque ele estava isolado. E há pouco tempo até um comediante usou esse termo sem intenção nenhuma, acho que também por ter aprendido lá atrás, todo mundo falava. E aí criticaram muito ele, mas aí teve uma associação das mães e tal, que entrou em contato para explicar mesmo, né, o porquê que não era. E aí ele fez todo um vídeo explicando, falando sobre o autismo. O autista, na grande maioria, ele é antissocial ou não? Não é bem uma questão antissocial. É igual eu te falei do início também. São interesses restritos. E, às vezes, por ele ter focos diferentes, por eles terem interesses diferentes, o social não é tão vantajoso para ele. Vamos supor uma criança que não interage com outras crianças. O que acontece nesse meio do caminho? Quando a gente está numa terapia com a criança, que a criança está com o brinquedo dela, e a gente vai pegar aquele brinquedo, a vez da tia, minha vez. E daí a gente está trabalhando ali o compartilhado. Uma criança não vai chegar na outra criança e falar, minha vez, tuf. Não, ela vai simplesmente chegar e pegar. E daí isso gera frustração, isso gera demanda, porque a criança tem que compartilhar, a criança tem que olhar para outra criança, a criança tem que fazer o mínimo de grupo ali com aquela criança, e isso dá trabalho, isso dá demanda. As crianças acabam não respeitando ali aquele espaço dela. Então, cada vez mais entra nesse perfil mais isolado, a fim de não lidar com a ansiedade, com as frustrações que o outro traz. E é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia com eles, para eles desenvolverem essa parte social. Mas não é, de fato, uma coisa antissocial. Sim. É que é mais confortável para eles em alguns momentos. Não estar em grupo, não estar falando o tempo todo, não estar compartilhando o tempo todo, porque tem outros interesses. E é isso que a gente trabalha para desenvolver neles também. Não é parecido, por exemplo, falando de novo da esquizofrenia, que eu lembro que tinha essa questão muito de se isolar. Que era até um sinal que os pais ficavam mais um pouco preocupados, que era o adolescente que começava a se isolar, mas se isolar num grau de não querer mais ir para a escola, não querer mais sair na rua, e via só algumas pessoas específicas e tal. Não é nesse sentido do autista. Não. De isolamento realmente social total. Não, tem vários outros fatores que a gente precisa fazer uma análise ali funcional do que está acontecendo. Vamos supor, na questão do adolescente que se isola totalmente, seja numa esquizofrenia ou seja em outro transtorno. A gente precisa entender da onde desencadeou aquele comportamento. Então, daí a gente faz essa análise para entender, porque aí a criança sofreu bullying, a criança sofreu algum maltrato, a criança está sofrendo algum abuso, e daí a gente vai fazer toda essa investigação para entender esse isolamento. Assim como no autismo também. A gente faz toda uma avaliação funcional para entender o porquê daquele comportamento. Porque na questão do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, nenhum comportamento ele vem isolado. Todo comportamento tem um motivo, que a gente precisa trabalhar em cima dele. Então, se a criança está se isolando, tem um motivo. Sim. Se a criança está se batendo, tem um motivo. No caso de outros transtornos, vamos supor, da depressão. Se a criança está se cortando, se automutilando, tem um motivo. E daí a gente tem que fazer toda essa pesquisa, dessa análise toda funcional, para a gente entender o que de fato ocasionou aquele comportamento.